dia, irmãos. Vocês estão bem? Tudo jóia? Bom dia. Tirando o problema auditivo. As imagens dos primeiros encontros e reuniões, regadas a choro e lamento, ainda estão frescas na memória dos primeiros que chegaram. Parece que tudo aconteceu ontem, dizem aqueles que se abraçaram movidos pelo desejo de estar juntos. Outros foram chegando ao longo do tempo, trazendo suas bagagens, somando suas histórias, talvez cativados e atraídos pela chama do amor que uniu os primeiros e continuava acesa. E o tempo foi brincando de passar, fingindo não ter pressa, enquanto o presente ia se construindo sobre as bases alicerçadas no passado. Parece que tudo aconteceu ontem, dizem os primeiros e os que foram chegando ao longo do tempo. Parece, mas já se passou uma década. 10 anos de uma história que, a se julgar pelo futuro deslizando apressado pelos corredores, ainda vai muito longe. Mas como quem conta um conto sem aumentar um ponto, vamos voltar ao início e revirar o baú das lembranças. E ao relembrar nossas histórias e andanças, quem sabe, voltar a enxergar o futuro com um olhar de criança. O início da comunidade foi traumático. Houve uma assembleia na igreja que nós comungávamos e à noite nós fomos para a nossa casa, convidando já o pastor Davi para estar conosco, para tomar um café, e ali nós começamos a desenvolver no mesmo horário do culto que a gente participava, né, na igreja anterior. Nós entendemos que deveríamos fazer um culto ali. E com a presença de 13 pessoas, nós começamos a ler a Bíblia, a orar, e começou assim a comunidade. Toda igreja tem uma história, assim como todo ser humano, todo ajuntamento humano tem uma história. A nossa história foi uma história marcada por uma vontade muito grande de estar juntos. Nós começamos não como fruto de um projeto de uma igreja mãe que diz assim, vamos plantar uma outra igreja num bairro da cidade que não tem igreja, ou vamos... A gente está muito cansado de algumas práticas, né, de alguns postulados, de algumas liturgias, e a gente quer redesenhar o que significa ser igreja. Não, na verdade foi um grupo de amigos que tinha muita vontade de estar junto. Eu acho que o capítulo número 1 da nossa história, como eu disse, que não é nem boa nem má, mas é a nossa história, não é? Foi um desejo enorme que a gente tinha de estar junto e de celebrar a vida cristã num nível de intimidade, num nível de compromisso mútuo que normalmente não acontece. Nós nos encontramos numa determinada noite na casa do Ivo e, logicamente, muita dor, muito choro, muita tristeza, e Deus, logicamente, na sua infinita misericórdia, Ele foi pegando os pedacinhos, né, os cacos, né, como a gente poderia dizer, e foi juntando os pedacinhos até que formou essa comunidade que parece que foi ontem e já temos 10 anos. E aí esse sonho de uma igreja, de uma comunidade foi nascendo, foi crescendo, e chegou um momento em que precisava de apoio. E a Central, e eu como pastor também, pude dar um pouco dessa guarida, desse apoio para a igreja que estava iniciando naquele momento. Então eu acompanhei todo esse processo, que foi como que um parto. E eu me lembro que nós almoçamos juntos, uma ocasião, Davi, Gerson e eu, e as coisas ainda não estavam muito definidas. Nós conversamos acerca da possibilidade de um novo trabalho. Depois eu reuni com um grupo um pouco maior e nós fizemos todo um trabalho de cura, de despedida, e assim nasceu a comunidade de São Bernardo. Eu acho que esse grupo inicial de amigos que fundamos, né, que fundamos porque eu pertencia a esse grupo, né, fiz parte desse grupo, ele tinha dois tipos de pessoas, pelo menos.
gente que estava sofrendo com um modelo de vida cristã rígido, um modelo de vida cristã que privilegiava o resultado, um modelo de vida cristã que caminhava para a impessoalidade, um modelo de vida cristã que começou a suscitar alguns valores, por exemplo, o valor de entender que a pessoa é mais importante do que a função que ela tem na igreja, né? Então tinha esse primeiro grupo, e tinha outro grupo que não vivia isso, mas que era solidário a essa angústia, não é? Então foi tudo muito... foi tendo consistência, foi tendo peso, né, o que a gente pensava em fazer, não é? Ao invés de estarmos procurando igreja, nós estamos formando uma igreja, né, com a bênção de Deus. E foi muito maravilhoso que nesse momento nós somos agregados, né, como ovelhas da central, né, através do pastor Ronaldo Perini. Quando a comunidade se organizou como igreja, ela estava no Colégio Adventista. E nós, na Central, estávamos naquele momento fazendo uma experiência de ter a escola bíblica dominical à tarde. Então nós tínhamos o culto que terminava em torno das 11 horas da manhã. E aí, logo após o nosso culto, a comunidade já usava o templo para fazer o seu culto, porque foi o momento em que eles não alugaram mais, né, o Colégio Adventista, percebendo que o anfiteatro da escola estava sendo alugado para uma igreja, eles interromperam o aluguel e de uma hora para outra a comunidade ficou sem casa. Então, por mais de um ano, a casa da comunidade foi a casa da Central. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Eu me lembro vividamente de ter participado da primeira reunião da igreja que se deu no auditório do Colégio Adventista no ano de 2002. Lembro-me da presença, obviamente, do Gerson. Se não me falha a memória, foi o nosso primeiro contato, e também da presença do pastor Osmar, que trouxe a mensagem naquela noite, que foi uma noite especial. Logo no início da comunidade, o Osmar... Nós procuramos o Osmar para que ele nos pastoreasse, para que ele nos orientasse, para que ele nos ajudasse a não construir mais um modelo de igreja e, ao mesmo tempo, nos ajudasse a manter a sanidade. A escolha do nome foi em função da existência já da Comunidade de Jesus em São Paulo e em Curitiba e no Rio de Janeiro, que são igrejas independentes, que têm laços de fraternidade entre si, mas que a ideia é de vida comunitária. Então foi inspirado nessa ideia que já existia de uma comunidade. A sensação que eu tenho é de que a gente estava caminhando para o primeiro lugar, o primeiro dia do espaço onde todos estavam se juntando. Foi inclusive a ordenação do GB, e eu me lembro daquela tarde com muito carinho, com muita emoção, quando cantamos juntos, ouvimos a palavra juntos, oramos juntos, e naquele momento abençoamos as nossas vidas, né? Abençoamos a nós mesmos, consagrando o GB ao Ministério da Palavra. Quando nós nos juntamos, né, devido à necessidade e, logicamente, a igreja compreendia os seus dons espirituais, né, a sua maturidade, o seu preparo já para ser ordenado. Então, não tivemos dúvida de que realmente deveríamos ordená-lo ao ministério, né? No início da comunidade, eu também vi o Gerson começar para o pastorado, né? E era um momento em que o Gerson tinha talvez perdido essa referência, né?
do Davi. E aí nós começamos a caminhar juntos, a ter encontros, a jantar na minha casa, a ir na casa do Gerson. E eu gosto muito de ser pastor, né? Tem gente que diz que pastor casa, batiza e sepulta. Eu acho que o pastor casa, batiza e sepulta, sim. Mas eu prefiro dizer que o pastor é esse homem, essa pessoa privilegiada. E por que privilegiada? Porque primeiro ele pode ser muito criativo. Ele pode ser muito criativo no exercício da sua vocação. E a criatividade é um vetor de saúde mental, de realização pessoal. Em segundo lugar, eu tenho o privilégio de participar dos momentos mais importantes das vidas das pessoas. Isso para mim é um privilégio. Eu tenho um grande privilégio em ser pastor. E agradeço a Deus todo dia por isso. Enquanto eu exercia esse aprendizado pastoral, por assim dizer, né, efetivamente, eu continuava a fazer o que eu sempre fiz nos últimos 20 anos. E esse trânsito na Igreja Evangélica Brasileira me colocou sempre em contato com lideranças importantes e gente que generosamente me convidava para participar de algumas coisas. Por exemplo, a editora Mundo Cristão nos convidou logo no início para cuidar da celebração dos eventos da vinda do Philip Yancey ao Brasil, congresso da editora Vida Nova e de outras editoras, eventos como, por exemplo, o encontro da CEPAL, e eu sempre levando as nossas músicas, sempre levando nossos músicos, né? Então, assim, a comunidade era uma igreja pequena de 50, 60 pessoas, mas que começou a ter alguma visibilidade. Eu não sei dizer se foi bom ou se foi ruim, né? Talvez tenha sido ruim no sentido de que as pessoas vinham nos nossos encontros à procura do que ouviam falar, à procura da música que a gente compunha, da teologia que eu pregava, e chegava a se desiludir, porque era um grupo pequeno, sem muita estrutura. E eu falava assim, mas eu não vendi nada falso, a gente é o que a gente é.
E impressionante ir para o Nordeste, por exemplo, e conhecer igrejas que têm as nossas músicas, que cantam as nossas músicas e falam assim: pô, um dia quando eu for em São Paulo eu vou lá conhecer a sua igreja, deve ser extraordinário. Eu falo, extraordinariamente pequeno, extraordinariamente extraordinário. Pronto, uma redundância. A comunidade é uma das poucas igrejas, assim, são raríssimas as igrejas que eu sento para tocar e cantar e eu sei que a igreja vai me acompanhar e que vai interagir. É raro uma igreja que você vai cantar Tantos Amantes, do Jorge Camargo, que foi uma música pouquíssimo gravada e a primeira gravação dela é de bastante tempo, e a igreja inteira começa a cantar essa música. E não é uma música nova, que tem que ser ensinada, que tem que ser apresentada. Então é uma igreja que tem uma cultura musical de muita qualidade. Mas acho que a comunidade tem a sua vocação, e a vocação da comunidade está muito ligada à vocação do Gerson, que é uma vocação musical. E foi bastante interessante ver o crescimento do Gerson, o desenvolvimento, o envolvimento, essa caminhada dele também para desenvolver esse chamado pastoral. Então hoje a comunidade tem essa característica de acolher músicos, e não só músicos, mas pessoas que às vezes já não encontram mais também o seu lugar e o seu espaço na igreja tradicional. Uma vez um amigo que é músico, que é pastor também lá no Rio de Janeiro, ele falou: cara, é muito difícil pastorear músico. Eu tenho muito problema com músico. Eu discordei dele. Falei: não, eu te entendo, eu acho que te entendo. Você está falando que é falta de compromisso, esse mito de que o músico é um cara desorganizado, desvairado. Eu entendo isso. O músico é muito... A vida do músico é muito solta, o artista não tem muito chão, não tem muita permanência, está aqui, está ali. Eu entendo isso. Mas eu gosto de pastorear músicos e artistas porque eu não preciso falar muito. Uma metáfora, uma imagem toca profundamente no coração dele. Ele sente, ele entende por outra porta. A verdade entra por uma outra porta, né? A porta da emoção, a porta do sentimento. Para mim é sempre um prazer, uma honra muito grande, um privilégio estar num lugar onde eu sei que as pessoas têm sido educadas, têm sido instruídas a apreciar a arte numa outra perspectiva, né? Então, para a gente que labuta, que trabalha, que semeia há tantos anos, poder ter um espaço como o espaço da comunidade é um refrigério. É como você estar num deserto e de repente você tem um oásis para você ir lá e tomar uma água e se refrescar e renovar suas forças para os muitos desafios cotidianos que a gente tem. Aqui na Comuna eu conheci vários músicos que eu não conhecia antes e que tem esse estilo de música de MPB que é muito bom, como o Diego Venâncio, o Denis Campos, o Diamanso, que é muito bacana, um estilo diferente, cristão, muito legal. Diego Venâncio e o Roberto Diamanso. Nunca tinha ouvido falar e depois que eu conheci aqui na Comuna, sempre acompanho aí tudo que eles fazem. Sempre vejo, acompanho o site do Diego e tal. Tua presença vai me transformar. Eu dei um subtítulo de canções de contemplação e amizade. É um disco que a gente gravou em 2004, nosso primeiro e único disco. Por incrível que pareça, a gente só fez esse disco até hoje, como comunidade, mas os músicos têm feito vários e vários trabalhos, né? Daqui a pouco a gente faz um outro. A história desse disco, Tua presença vai me transformar, é uma história muito interessante e ela me lembra um poema, um soneto do Shakespeare. O Shakespeare tem um soneto que ele diz assim: meu amor foi gerado no desespero, pela necessidade. Esse disco que
que tem ajudado as pessoas com canções como A Glória de Deus é Compartilhar. Muitas igrejas cantam essa música. Bênção Apostólica, O Amor de Deus, a Graça de Jesus. Foi um disco feito no desespero pela necessidade, porque a gente não tinha equipamento de som, né? A gente usava, nem lembro mais o que a gente fazia, mas tinha umas 50 pessoas e a gente não percebeu que tinha que ter um equipamento de som, e apareceu um cara vendendo um estúdio, na época eu acho que era 15, 16 mil reais, e a gente quis comprar, mas não tinha o dinheiro. Então a gente pensou, e eu sugeri, né, para os presbíteros o seguinte: vamos fazer um disco e vamos usar esse disco para comprar o equipamento do som. E foi assim. A glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. Acho que já está na hora de a gente fazer um outro disco, e outros, e outros. Quando eu cantei no microfone aberto no Sarau da Comuna, para mim foi especial, porque eu pude levar a minha música para um outro lado de São Paulo, para um lugar onde as pessoas não me conheciam. E lá eu pude encontrar pessoas muito parecidas comigo, né? Por isso que eu gosto tanto da Comuna. Eu pude perceber que tinham pessoas ali que estavam batalhando como eu, pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Eu estive no Sarau da Comuna alguns anos atrás, e eu acho que é um evento muito importante. Por se tratar de dar voz a esses músicos, a esses poetas, a artistas, fotógrafos, a mostrarem o seu trabalho, onde é muito difícil ter um espaço assim em São Paulo, e as pessoas estão mais interessadas em grandes eventos e tal. Então, além de ser um ambiente muito gostoso, muito aconchegante, são pessoas que a gente fica conhecendo pessoas novas. Eu conheci pessoas que vieram de Minas, que vieram do Rio de Janeiro quando eu estive lá. E é uma delícia a gente ter contato com esses trabalhos de partes diferentes do Brasil, ou estilos diferentes daquilo que é o seu. É sempre muito enriquecedor. Então, quando a comunidade tem iniciativas como o Sarau e como Siga o Som, eu acho que ela aponta para essa vocação. E ela traz uma contribuição não só para os de dentro, não só para a música que é feita para os de dentro, mas para as pessoas em geral, da vizinhança, das redondezas. Quer dizer, a gente está semeando beleza e arte num contexto que carece de tudo isso. Todos os eventos musicais da Comuna que eu já vim até hoje, eles têm um misto de coisas diferentes que se completam. Então, em algum evento você vê, tem forró, tem rock, tem rap, tudo ao mesmo tempo, e não parece uma coisa bizarra, não parece uma coisa estranha. É uma coisa muito legal que eles têm todos os ritmos que são diferentes apresentados aqui. Eles têm algo em comum, que é o amor pela obra de Deus, a mensagem que eles trazem, e eles são extremamente bem feitos. Então isso é o que atrai mais. A variedade e a maneira como ela se completa.
hoje em dia eu sinto falta na igreja cristã de eventos que mostrem um pouco do lado da musicalidade das pessoas, que as pessoas não fiquem mais presas, sabe? Aquela coisa do culto, ambiente de celebração do domingo, mas é uma maneira de você mostrar os poetas da igreja, é uma maneira de você mostrar os músicos da igreja, que muitas vezes não estão inseridos ali no domingo, por conta do seu trabalho, por conta de estar envolvidos com a música até mesmo secularmente. Então eu acho que foi uma proposta abençoadora, porque a gente pôde conhecer outras pessoas da comunidade que estavam à margem, foram surgindo e puderam mostrar o seu trabalho, e puderam mostrar a sua sensibilidade, a sua arte. Precisamos ter mais eventos assim. Se pudéssemos ter todo mês, seria bem interessante. Outro foco da comunidade é a saúde das famílias, né? Durante algum tempo a gente até usou uma frase muito legal que a gente até parou de usar, mas que ela de vez em quando volta, que é: nós somos uma família de famílias. Então a gente tenta cuidar das crianças, porque temos muitas crianças, o que é ótimo, né? A gente tenta cuidar dos jovens e dos homens, das mulheres, a gente tenta cuidar do trabalhador, do sujeito que está no mercado de trabalho, ou seja, a gente tenta articular essa nossa fé nas diversas dimensões do ser humano e dos momentos da sua vida. Mas a gente está ainda no esboço. Uma igreja de 10 anos é uma igreja muito nova ainda. Sabe que foi bem interessante quando o Gerson me convidou para ir para o acampamento da comuna. Eu estava passando por um momento muito difícil naquela situação.
porque a gente estava meio que desmotivado mesmo. É tão difícil lutar para gravar um CD. E quando eu tive essa oportunidade de ir no acampamento, foi muito bom porque eu pude conhecer pessoas, eu pude me aproximar de pessoas, e ali eu pude mostrar também para aqueles irmãos aquilo que eu gosto, que eu brinco, que eu falo que a minha música é uma música para ver Deus, porque eu gosto de louvor e adoração, eu gosto de conduzir as pessoas em adoração. E foi muito bom estar ali, tanto porque eu pude cantar as canções que eu gosto, pude ver as pessoas sendo tocadas pela presença de Deus ali, e eu pude ser abençoada, ouvindo as pregações, estando ali mais perto do Gerson. Então ali foi um momento bom para mim, porque eu pude me aproximar mais, pude conhecê-lo melhor, a família dele. E esse contato, né? Acampamento é gostoso porque você senta na mesa, você toma um café com leite, come pão, você acorda com a cara inchada e todo mundo vê. As pessoas se conhecem, né? Tem uma proximidade legal. Bem, com relação aos grupos pequenos e às coenonias, eu acho que essa é uma marca das comunidades, em especial também da comunidade de São Bernardo. Ou seja, uma ênfase muito grande na vida comunitária, na troca, no afetivo, no convívio, nos afetos. E eu creio que essa é uma marca realmente da Igreja de Jesus Cristo, né? Nisto serão conhecidos que são meus discípulos, pelo amor que têm uns pelos outros. Ou seja, é uma marca forte da comunidade de São Bernardo, a ênfase nos vínculos, no convívio, na vida comunitária. Isso é possível realmente através de grupos pequenos, já que o culto no domingo tem muita gente, as pessoas muitas vezes têm pressa de sair, mas quando uma reunião acontece numa casa, no sofá, no convívio, em torno da mesa, então essas relações vão florescendo, vão se fortalecendo e se torna uma marca de uma igreja, que é essa união, esse convívio, esse vínculo que os membros têm entre si. A vida da nossa igreja, a nossa realidade comunitária, ela contempla programas e ações que vão ao encontro da família, ou seja, os homens se encontram mensalmente para comunhão, para trabalhar as suas questões, para orar junto, para dividir a vida, né? As mulheres também o fazem. E como mulher ora mais do que os homens, as mulheres se encontram semanalmente, né? Os jovens também fazem isso. Você vê que é um grupo extremamente forte, um grupo carismático, homens se envolvendo, e eu sempre digo que o homem se envolvendo com as coisas de Deus, a família se envolve também. Então, como os homens têm feito a sua parte aqui na comunidade,
a gente se sente plenamente satisfeito, né? Está caminhando intensamente e fortemente a comunidade de Jesus, né? Amar, na minha opinião, se expressa a partir dessa dimensão, tanto vertical, amar a Deus, quanto horizontal, amar as pessoas. E a gente está cada vez mais se esforçando para ser uma igreja relevante para a sociedade. Nossos primeiros passos nessa direção têm sido passos de apoiar projetos missionários e projetos de missão integral que mostram esse amor na prática. A Missão Sena é uma missão evangélica, interdenominacional, que há 25 anos ela existe ali na região da Cracolândia, no Centro Velho de São Paulo, e atua em basicamente 3 etapas: resgate, restauração e reintegração de moradores em situação de rua, prostitutas, travestis, crianças em situação de rua e crianças em situação de risco. A Missão Sena tem a creche também, que trabalha com de prostitutas e usuárias de droga ali da região. O envolvimento da comuna na ação social, na missão integral, eu vejo que tem sido um diferencial de algumas igrejas e muitas igrejas que eu tenho visto, porque ela tem entendido, eu vejo, o processo da missão integral, de entender o ser humano não somente como um ser espiritual, mas o ser integral, composto do psicológico, do físico, do intelectual, do emocional. Então, o trabalho no Lar Pequeno Leão, essa ação e essa preocupação com moradores em situação de rua e pessoas que passam necessidades aqui no ABC mesmo, tem sido assim um diferencial para a comuna. O Lar Pequeno Leão é uma instituição que acolhe crianças e adolescentes que tiveram algum problema com a dinâmica familiar. Então, violência, maus tratos, negligência. As crianças são encaminhadas pela Vara da Infância de São Bernardo e ficam lá até essa família provar judicialmente que tem condições de cuidar dessa criança novamente. Então, é feito um trabalho inicialmente com as famílias e quando se esgotam todas as possibilidades, essa criança vai para uma adoção. Atualmente há um incentivo para que as pessoas façam um trabalho com as crianças não dentro da instituição, e sim que tirem as crianças de lá e levem para elas conhecerem o mundo, ter um convívio social. Então, quando nos procuraram, a ideia era que uma proposta de oficinas de artesanato, e a ideia era fazer essas oficinas fora da instituição, né? E aí as crianças passaram então vir para a comunidade para estar fazendo atividades diversas aí voltadas para artesanato. Inicialmente com meninas e num segundo momento os meninos também foram incluídos, né? Como as oficinas ocorrem nos sábados, quando a gente chega para trabalhar na segunda-feira, sempre tem algum comentário ou eles mostram a produção que eles fizeram, e eu acho que isso também tem contribuído para eles assim se sentirem úteis mesmo, né? Então eu acho que essas experiências fazem com que eles se sentem valorizados, e eu acho que tem sido bem bacana, assim. Nós gostaríamos de parabenizar esses 10 anos da comunidade e agradecer também pela parceria de vocês junto conosco aqui na Albânia. Nós somos gratos ao Senhor pela vida do Gerson, da Cinha e pela vida de vocês, né, da comunidade, que tem nos sustentado em oração, tem nos sustentado também financeiramente. Muito obrigado, e gostaria de parabenizar todos vocês, né, Nelly? Eu me lembro, você está me chamando de Nelly, igual os albaneses. Aqui na Albânia todo mundo chama de Nelly, mas eu sou a Nelly Mar. Tá bom, desculpa aí, amor. Não tem problema, não. Olha só, eu tô lembrando, sabe de quê? Quando o Gerson ligou pra você falando que eles queriam ser parceiros nossos, contribuintes, a comunidade de Jesus estaria nos apoiando, foi uma alegria tão grande. Eu falei, resposta de nossas orações. A gente tá passando um momento difícil e a gente estava orando, ó Senhor, esse sustento não pode cair, a gente precisa continuar aqui na Albânia, esse trabalho não pode parar.
E quando foi o pastor Gerson ligou, dizendo que gostaria de contribuir. A gente fica muito feliz. Muito obrigada a todos os irmãos que contribuem com amor, com prazer, com alegria. Vocês estão depositando no reino dos céus, no reino do Senhor. Olá pessoal, nós queremos registrar nesse momento o quanto essa igreja é importante para nós, quanto a comunidade tem investido na nossa vida e quanto isso é importante. Nós sempre nos lembramos com carinho, com muita gratidão tudo que vocês têm feito por nós. Eu também me recordo quando eu voltei da África, quanto foi importante a presença da comunidade na minha vida, vital para minha saúde, vital para que eu estivesse aqui hoje. O Ivo, o Gerson, o Eli, a comunidade toda teve uma participação especial na minha vida, ok? Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento, meus parabéns por esses 10 anos, 10 anos de testemunho, 10 anos de investimento no reino de Deus. Olá pessoal da comunidade, parabéns pelos 10 anos de comunidade. Estamos na classe aqui nível 4, na Escola Realidade em Cristo. Aqui a professora Felia, as crianças estão comendo e elas estão aí te alimentando. E graças a Deus pelo tempo que Deus está dando para vocês e pela bênção que vocês são na nossa vida. E para todos os homens lá da comunidade, uma mordida do leão aqui. Além de tudo que você acabou de ouvir e ver, a Comuna impressiona muito por sua diversidade. É uma visão holística, integral, missional. Os projetos da comunidade são muito assim consistentes na parte social, na parte de atendimento de diversas maneiras para diversos públicos. E isto se amplia agora. Nós, da Missão Portas Abertas Brasil, estamos juntos com a comunidade de Jesus e a Comuna junto com a Portas Abertas, chegando nos lugares mais remotos do mundo, através da oração, da sua ação e também das visitas aos missionários do campo.
comunidade de Jesus, ela impressiona por essa diversidade de projetos. Isso também fez assim muita diferença para a gente chegar aqui. O que me marca muito na comunidade é o amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Eu não entendo como, não entendo porquê, porque somos todos seres humanos normais, pessoas passíveis de falhar, de pecar, de errar, né? Mas Deus tem derramado uma graça maravilhosa sobre nós, né? E cada vez que eu encontro os irmãos, cada vez que nós nos reunimos para o culto, cada vez que a gente está junto, a gente percebe que há algo de extraordinário no nosso meio. Eu diria que é uma igreja acolhedora, eu diria que é uma igreja família, eu diria que é uma igreja que pensa em envolver e investir pela causa do reino de Deus, expansão do reino de Deus. É uma igreja que desenvolve atividades artísticas, é uma igreja que acolhe as pessoas e que, por mais que seja uma característica de classe média alta, os mais pobres e excluídos não ficam excluídos aqui na igreja. Nós temos procurado, eu tenho procurado com a minha vida, com o meu exemplo, e tenho incentivado a igreja nesse sentido, a ser uma comunidade que acolhe as pessoas. Uma igreja que não seja uma igreja homogênea no sentido por exemplo, de origem sociocultural. Tem gente aqui semi-analfabeto e tem gente aqui que tem 2 mestrados e doutor, e tem um assalariado e tem um executivo de uma grande empresa ou um empresário que serve a ceia do Senhor para essa pessoa humilde. É muito bem-vindo, né, esses 10 anos da comunidade, e eu acredito que tem sido bênção para muitas pessoas e tem sido bênção para nós também, porque nos momentos em que nós também passamos por dificuldades, o pessoal da comunidade nos acolheu, né? Nós tivemos algumas dificuldades alguns meses atrás em relação à equipe de louvor, e o Gerson colocou à disposição a Andréia e a equipe dela. O Marcos até hoje nos ajuda na bateria. Então essa cumplicidade ela está sempre presente, e a comunidade veio para agregar, para somar, veio para abençoar. Então essa afinidade é uma afinidade muito, muito bacana, é uma relação muito transparente, é uma relação em que não gera ciúmes. Então, acima de tudo, o que tem entre a central e a comunidade, entre o Ronaldo e o Gerson, o Ivo, o Eli, é um grande respeito, uma grande amizade. Nós somos companheiros e estivemos juntos em duros momentos, em difíceis momentos, estivemos também juntos em momentos muito alegres, e a impressão que eu tenho é que nós vamos estar juntos para sempre, tenho certeza disso. O que mais me chama a atenção é a estrutura da comuna, porque uma igreja pequena ela é muito diferente de uma igreja grande. E a comuna, ela tem a opção de ser uma igreja pequena, por mais que todas as vezes que eu vim aqui eu via gente de pé, gente sentando no chão, não cabe mais, tal, mas o bom é isso, é ser pequeno, é ser um lugar aconchegante, que você não está longe da outra pessoa. A pessoa que está falando no púlpito, ela não está a 200, 300 metros de você. Ela está ali na sua frente. Se você levantar, dar 3 passos, você pode dar um abraço nela. E isso é uma coisa rara. Falar da comunidade é fácil. É uma igreja farta. Farta de afeto, farta de abraço, farta de sorriso. Eu, quando estou lá, eu me sinto bem, me sinto em casa, não me sinto visita. E eu não falo isso da boca para fora. É muito verdadeiro. Eu me sinto muito bem, é um ambiente muito amigo, é o que eu mais gosto na comuna. A comuna é corajosa, ela decidiu desde o começo romper com essa coisa de fazer com que as pessoas fiquem presas a atividades na igreja. Essa é a primeira coisa. Eu acho que ela sempre foi muito corajosa com isso, ter uma celebração
no domingo e tentar fazer com que as pessoas entendam a importância de ficar em casa. Então eu acho que uma das características fortes da comuna é isso. Agora, uma outra característica importante é de que não existe um negócio o próprio jeitão da comuna se reunir, a forma como as famílias foram se juntando, a forma como as coisas foram acontecendo, as coisas que vocês cantam, aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês falam, está muito claro e definido com o melhor da espiritualidade cristã. Isso é maravilhoso. Eu acho que a característica da comuna é isso. Os caras, eles são absolutamente simples, sem ser simplistas, muito pelo contrário, são profundos. Eles não estão disputando nada com ninguém, eles são abertos para quem quiser chegar. E a característica da comunidade é uma comunidade que está sempre de braço aberto, é uma comunidade pronta para abraçar. A comuna de São Bernardo, ela tem uma característica de acolhimento. É isso que é a comuna. A sensação que eu tenho da comuna é que é a minha casa. Eu posso demorar para aparecer, mas quando eu apareço, eu sei que eu estou ali. Eu tenho a minha cadeira, eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus abraços, eu tenho o lugar onde eu posso me emocionar. Quando a gente começou, e durante alguns meses, não tinha uma criança. Então, nós, os pastores e a diretoria, não é? A gente pedia muito a Deus para que as crianças viessem, né? Para que a igreja tivesse crianças, para a continuidade da comunidade. E para nossa alegria, né? Essas orações, elas foram atendidas. Porque hoje a peculiaridade, né, da comunidade de Jesus é que 85%, 90% são casais jovens, de 25 a 40 anos. E todos com filhos, né, e os filhos vindo, crescendo, nascendo na própria comunidade. Então isso é extraordinário para mim e para os pastores também, porque tem efeito, né? A Igreja de Jesus, ela é perene, vai ser para sempre. E a comunidade de Jesus também, pelo que a gente vê, atualmente com 80 crianças, e muitas delas com frequência assídua. Isso enche o nosso coração, né? Fez sentido tudo que a gente pensou. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la, né? Essa comunidade, ela vai, com certeza, né, ganhar muitas vidas, né? Muitas pessoas vão se achegar a essa comunidade, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, né? Daquilo que Deus tem feito, porque aquilo que Ele faz é bom. Aquilo que Ele faz é maravilhoso, então isso será realmente de grande bênção para muitas gerações. Eu creio nisso. Um sonho que eu tenho como pastor e como pai é que esses meninos não percam a fé, e mais do que não percam a fé, que a fortaleçam e que estejam profundamente engajados na sociedade, servindo a sociedade, mudando a sociedade.
daqui a 10 anos eu penso que nós seremos, Deus mediante, uma igreja que faça sentido para os nossos meninos hoje, nossas dezenas e dezenas de meninos, uma igreja que atinja outros segmentos da sociedade, que seja relevante para outros segmentos da nossa sociedade, uma igreja que plante outras igrejas, outras filhas, porque eu não penso numa igreja de 2.000 membros, de 1.500 membros. Como disse Eugene Peterson, que é um dos meus mentores, o tamanho certo para uma igreja é enquanto o pastor ou os pastores souberem o nome dos membros da igreja. E eu acho que eu não consigo gravar o nome de 1.000 pessoas, não. Esse é meu sonho, uma igreja que frutifique a semente. Hoje nós somos uma semente. Daqui a 10 anos, meu sonho é que a gente esteja colhendo os frutos dessa semeadura. A glória de Deus é compartilhar, é dividir, repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida.
assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou. Ver a nossa vida gerando, gerando, ver a nossa vida frutificando, mas ver a nossa vida